Começa agora, na UEM FM, Conecte Inova, projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá. Aqui você recebe informações para combinar empreendedorismo e inovação e obter resultados incríveis. O projeto conta com a participação de acadêmicos, pesquisadores, empresários e convidados. O Conecte Inova é coordenado pela professora doutora Keila de Souza Silva, do Centro de Tecnologia da UEM. No ar, Conecte Inova. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com Conecte Inova, conectando inovação e empreendedorismo a você. E hoje nós temos como convidado Micael Chuaco. Ele que é aluno de graduação do curso de Engenharia Mecânica da UEM, técnico em Eletromecânica pelo Instituto Federal do Paraná, já foi assessor da diretoria da empresa Júnior Inovatec e também super plugado e um admirador da parte de inovação. Oi, Micael, tudo bem? Um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, professora. É um enorme prazer estar aqui para bater esse papo com a senhora sobre inovação e sobre o hackathon que a gente participou sendo aluno na UEM e ganhando. Ótimo! É isso mesmo, gente. O Micael participou de um hackathon empresarial organizado pela empresa Transpanorama e aí ele ganhou o prêmio junto com a equipe em que ele estava. E hoje ele veio contar aqui para nós como foi essa experiência. Micael, vamos lá, vamos começar. Primeiro, Micael, o hackathon não é um tema assim muito conhecido por muitos alunos, né? Só para explicar aqui para quem está ouvindo, hackathon é um evento onde as pessoas se reúnem para discutir como que podem solucionar um problema e depois esse hackathon começa sempre com uma ideia para começar a executar. Uma ideia prática que traga uma resolução de um problema real. O que eu quero saber de você, Micael, conte para nós. O que fez você querer participar de um hackathon? Então, eu já tinha conhecimento sobre o hackathon, como funcionavam os hackathons, mas eu nunca tinha participado de um. Então, foi o convite de um amigo meu, Mauro, também da Engenharia Mecânica, que tem um pouco do aspecto logístico, já trabalha com isso, tem uma empresa também. Ele acabou chamando os amigos mais próximos para estar participando desse hackathon. Então o convite veio pelo Mauro, eu sabia, já conhecia a Transpanorama e foi assim uma experiência muito espetacular. Ô Micael, você já conhecia o que era hackathon antes de participar de um? Já tinha participado de alguma coisa assim? Diretamente não. O assunto envolvendo o hackathon começa na pandemia, quando estava em casa e comecei a acompanhar alguns eventos. E nesses eventos eles traziam cases de sucesso. E muitas vezes eles tocavam no hackathon como uma espécie de fomento para esses cases de sucesso. Então eu tinha ciência de como era desenvolvido o hackathon, mas nunca havia participado. Tinha interesse, mas nunca tinha aparecido a oportunidade ainda. Micael, como foi a sua experiência então em participar desse evento? O que você achou dele, né? Como que foi a integração com a equipe? Como que foi o ambiente, a competição? Conte para nós, como foi sua experiência? Pela Transpanorama, se tratar de uma empresa de transporte, o hackathon a sede dele foi no SESC Senat. Então, desde que a gente chegou lá, a gente teve uma estrutura completamente grandiosa, repleta de caminhões, as mesas dos grupos. Então, assim que a gente chegou, a gente foi em 2 alunos da UEM, eu e o Mauro, ambos de Engenharia Mecânica. Então, a gente já pegou a pulseira, fez o credenciamento, a gente se deslocou para a mesa. E aí a gente aguardou pelas outras pessoas que estariam no nosso grupo. E por incrível que pareça, a gente fez uma conexão muito grande. Porque eram outras 3 pessoas, assim, da nossa faixa de idade, que trabalham na empresa já. Ou seja, nesse hackathon, os funcionários também participavam para discutir essas ideias, para criar soluções desses problemas que eles vieram acumulando, por exemplo, nesses 2 anos. Desde o início que a gente chegou até o final, a gente teve envolvido com esse pessoal, a gente se identificou muito. Então, do início ao fim, foi espetacular por tudo que a gente passou, por todas as palestras, por todas as conexões que a gente fez, por todo o networking que a gente fez, contando com a galera da cidade que fomenta a inovação, com a galera de outros estados, de São Paulo principalmente. Então, foi grandioso.
Ah, olha só, Micael, a sua experiência realmente foi muito significativa, que você está trazendo aqui para nós, que nesse momento onde você foi participar para contribuir com ideias, você teve bastante, então, integração com outras pessoas, né? Networking, você conheceu outros ambientes, é o que a gente chama de sair da bolha, né? Sair da bolha da universidade e entender como funciona lá fora. E você ganhou esse evento, né? Você ganhou essa competição, a sua equipe ganhou. Como que você se sentiu quando você viu que a sua equipe tinha ganhado a disputa? Você já estava esperando por isso? Então, professor, estava sendo bem acirrado, porque a gente assistia aos pits das empresas. Foi feito, então, as 24 horas de duração do hackathon. Nessas 18 horas, eles entregaram problemas em diferentes vertentes da empresa, seja na parte logística, seja na parte de combustível. A nossa parte foi a retenção e atração de talentos por parte da empresa, ou seja, envolvendo a contratação de funcionários e essa estabilização desses funcionários. Então a gente tinha 2 grupos que desenvolveram esse mesmo tema. Então estava bem acirrado, porque eram 12 equipes e a gente estava assistindo aos pits. Então, até a gente brincou, né, que fez um palpite e a nossa média do palpite estava em segundo e terceiro, porque era muito competitivo, né? A gente acabou ganhando e quando anunciaram o primeiro lugar foi uma surpresa para todo mundo. Todo mundo, a gente não esboçava a reação, né? Porque a gente tinha chutado, né, a gente fez um bom trabalho, mas vendo assim as outras soluções, depois que a gente conversou, a gente entendeu porque a gente foi campeão e tudo se baseava em custo. Então, nem sempre a melhor ideia é a melhor solução quando não se envolve custo. Então, foi uma surpresa muito grande ter ganhado. A gente subiu ali gritando e foi bom ter esse choque de realidade de ter ganhado. Ô Micael, você me falou aí alguns temas que foram abordados pela empresa, né? Então me explica, lá as pessoas que estavam participando do hackathon era só da área de engenharia mecânica? Não, a gente tinha pessoas de todas as áreas. Inclusive, como eu comentei, pessoas da própria empresa. Haviam grupos ali com pessoas da área de logística, com pessoas da área administrativa, financeira, curso de engenharia de prototipagem, engenharia de produção. Então, era um ambiente muito diversificado em questão de pessoas para desenvolver essas ideias. Isso mostra, então, que os problemas que a Transpanorama trouxe não são só vinculados ao caminhão. Então não era só pessoas vinculadas à engenharia mecânica, tinha outros cursos ali, outros alunos participando também. Micael, conte para nós, qual foi o prêmio que você ganhou? O prêmio, professor, ele se baseava numa quantidade de R$ 1.200 dividido pelo grupo. Isso aí totalizou R$ 200 por pessoa, que já é uma quantidade significativa pelo tempo que a gente passou lá. Mas não se compara ao maior prêmio, que foi uma viagem para São Paulo durante 2 dias, para fomentar a inovação. E essa viagem, ela aconteceu dia 14 e dia 15 de fevereiro, onde a gente teve todas as coisas custeadas pela própria empresa. A gente chegou em São Paulo, pegamos um transfer até o State Innovation Center, que é um hub de inovação que foi construído num antigo depósito que pertence ao Grupo Votorantim. E nesse hub de inovação, além de ser uma incubadora tecnológica, é sede de várias empresas, por exemplo, a Tokstok, é sede de outros grupos da parte administrativa, por exemplo, o Tomorrowland Brasil. Existem vertentes de outras empresas, como o Casulo, que é uma ramificação da Braskem, onde eles fazem a engenharia de prototipagem de novas embalagens para o mercado. E é um ambiente de coworking também, ou seja, você tem salas, você pode virar sócio desse ambiente. Todo mundo ali é estudante ou é empreendedor ou já trabalha. E o bom é que você tem essa conexão nesse ambiente. Quando você chega de cara, você vê o quão diversificado é e o quão democrático é também. Você tem essa fomentação de estar num ambiente que potencializa muita coisa para quem busca, por exemplo, empreender ou estar inserido dentro de uma empresa. O segundo dia ele começou cedo e a gente partiu para a fábrica da Mercedes-Benz Caminhões. E lá a gente teve uma apresentação sobre diversidade e depois a gente fez um tour na fábrica. Então, desde o início da linha de produção dos caminhões, desde quando ele tem o bloco do motor e é feita toda a montagem até o caminhão final. Então, a gente percorreu tudo isso. Claro, com o guia falando como funcionavam as coisas. E o que mais impressionou foi, por exemplo, eles sempre questionam a questão da qualidade alemã, né? E ali eu vi
em si como as coisas funcionam. São sistemas robotizados, é um sistema limpo, é um sistema enxuto e é um sistema efetivo. Eu que faço engenharia mecânica fiquei encantado com o que eu vi ali naquele local. Então depois pela tarde a gente foi para a fábrica da Natura. E eles batem muito na tecla da questão da sustentabilidade. Então você vê um ambiente onde eles têm reciclagem de água, onde eles têm, por exemplo, a própria estrutura da fábrica é uma estrutura diferente, onde não se utiliza, por exemplo, ar-condicionado por ser feito de um concreto específico que mantém o ambiente frio. Então foi uma experiência muito boa ter esse contato e estar numa empresa nacional com esse tamanho. Que experiência incrível, Micael. Então você foi lá para o evento, fez networking, conheceu um pouco das dores da empresa, conheceu a empresa, conheceu outras pessoas e depois ganhou o prêmio e foi lá conhecer toda essa parte de inovação que rola em São Paulo, né? Várias empresas que estão ligadas com isso, que estão ligadas com o que está sendo desenvolvido, né? Tanto no ramo da sustentabilidade quanto no ramo da inclusão, pelo que você me traz aqui, né? Temas muito interessantes e também já colocados aqui no Conect Nova, no programa, falando sobre a importância disso, né? Interessante te ouvir, Micael, e como é revigorante ver o olhar de um aluno da graduação para a inovação, né? Que está antenado com isso, que está participando dos eventos e que é esse o presente e o futuro, né, das empresas e do ensino. Muito obrigado, Micael, por você ter vindo. É uma satisfação ouvi-lo. Muito obrigada pela contribuição. Eu que agradeço, professor. É uma honra estar aqui e vamos falar sobre inovação mais vezes. Com certeza. Pessoal, muito obrigada pela audiência aqui com Conect Nova. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa inédito, mais um convidado especial e um assunto super interessante para vocês. Você ouviu na UEM-FM Conect Inova, projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá. Aqui você recebe informações para combinar empreendedorismo e inovação e obter resultados incríveis. O projeto conta com a participação de acadêmicos, pesquisadores, empresários e convidados. O Conect Inova é coordenado pela professora doutora Keila de Souza Silva, do Centro de Tecnologia da UEM. Fale conosco pelo e-mail conectinova@uem.br. Siga-nos no Instagram, @conectinova. Conect Inova. Apoio Rádio UEM FM. Em sintonia com a comunidade.